Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço aos amigos queridos de Monte Aprazível, Itaiúba, Nhandeara, Sebastianópolis, Idaiolândia, meus primos, né? Nhandeara, Idaiolândia. Tem mais alguma cidade aqui? Macaubal, né? Polônia, claro, os nossos amigos de Polônia. Obrigado a todos. O tema que nós trazemos para a noite de hoje: e a vida prossegue. Certa vez, Francisco de Assis estava plantando uma árvore e alguém se aproximou e lhe fez uma pergunta: Chico, se você soubesse que daqui a alguns instantes iria deixar o corpo, morrer, o que você faria? E ele respondeu: continuaria plantando esta árvore. O que essa resposta tem de profundo? A serenidade de alguém que estava com as malas prontas, que estava com tudo em dia para realizar a passagem. Nós provavelmente diríamos: eu preciso despedir-me de alguém, eu preciso pedir desculpas a um filho, a um irmão, a um amigo. Mas ele já estava pronto, por isso continuaria plantando aquela árvore. Pensemos nisso. Em que condições nós nos encontramos? O que precisamos fazer enquanto é tempo? A quem deveríamos pedir desculpas, perdão? A quem deveríamos perdoar? Porque na verdade nós somos todos agressores uns dos outros. Nós ofendemos e somos ofendidos. Somos seres imperfeitos. Lesamos e somos lesados. Feliz daquele que é lesado, porque ele não tem problema. O problema é daquele que lesa, é daquele que fere, que agride, que ofende, que magoa. Este é o devedor. O lesado, se souber compreender, perdoar, aceitar aquela ofensa, trabalhando-a em seu interior, ele é livre. O prisioneiro é aquele que odeia, é aquele que ofende, que magoa. Então vamos repensar a nossa própria caminhada. Vamos reavaliar o que estamos fazendo aqui. Por que viemos? Qual é a razão de estarmos neste planeta? Será que a gente veio apenas para trabalhar e amealhar recursos amoedados para o nosso dia a dia? Só isso? Será que nós viemos apenas para acumular bens materiais e deixá-los um dia? Não estamos com isso dizendo de forma alguma que não se deva pensar em uma condição de vida melhor. Não é isso. É não tornar-se escravo daquilo que se tem. É ser dono verdadeiramente e não escravo. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas,
silencioso depósito do vestuário apodrecido. O homem não encontrará na morte mais do que vida, e no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Muitas vezes nós nos preocupamos com o lugar para onde iremos após a decomposição cadavérica. Para onde nós vamos? Para o céu ou para o inferno? Quando na realidade céu e inferno são condições interiores. Não imaginemos um lugar circunscrito, delimitado, onde haja sofrimento eterno ou uma felicidade infindável. Deus não seria justo se concedesse a alguns de seus filhos um sofrimento eterno. Nenhum ser humano, por mais perverso que ele seja, terá um sofrimento eterno. A cada qual segundo as suas obras. Assim disse Jesus. Mas esse sofrimento não pode ser infindável. Onde haveria justiça? Se Deus permitisse a um de seus filhos um sofrimento sem fim, ele não seria pai, não seria amoroso, justo, misericordioso. Ele permite que a gente colha aquilo que plantou, porém, usando isso como medida pedagógica, para que haja aprendizado, crescimento interior. Ele não quer o sofrimento dos seus filhos, mas ele permite temporariamente a dor para que haja evolução, aprendizado. Nós agimos assim com os nossos filhos para educá-los. Quando eles se embrenham por caminhos tortuosos, por caminhos cheios de curvas, nós procuramos orientá-los, procuramos trazê-los para o caminho do bem, mas temos que permitir que eles façam as suas escolhas. É o livre-arbítrio. Não temos o poder de decisão sobre eles, mas sabemos que vão bater a cara, que vão sofrer. E a gente sofre com isso, mas permite, unicamente para que o filho aprenda, cresça, evolua. Deus age de forma semelhante conosco. Ele permite o sofrimento como medida pedagógica. Então não há sofrimento eterno. A morte não é o túmulo, não é esta passagem para o céu ou para o inferno como regiões de sofrimento ou de felicidade sem fim. Todos nós um dia, todos, sem exceção, seremos plenamente felizes. Apressar, fazer com que essa felicidade chegue mais rápido, é tarefa de cada um. Cada qual faz ao longo do caminho as escolhas, ora acertadas, ora equivocadas. E quando nós nos equivocamos, é preciso, muitas vezes, voltar e refazer o caminho, rever valores, reavaliar e aprender. São as lições da vida. É isso que nos permite crescer, melhorar-se, avançar cada vez mais na senda
do progresso. A importância de estarmos preparados, vivendo cada dia como se fosse o último, mas com a serenidade de quem se sabe imortal. Ou seja, nós precisamos pensar na morte, na transição, não morte como aniquilamento, fim, destruição. Não pensemos dessa maneira. Pensemos nessa partida, nessa busca por um plano diferente, vivendo hoje como se fosse o último, porém, o último na carne, na certeza de que somos seres imortais. Não morreremos nunca. Mas eu preciso ser espírita, católico, evangélico, eu preciso de que rótulo para encontrar essa felicidade mais rapidamente? Não depende do rótulo. Não importa se você está dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, de uma igreja evangélica, ou se você professa uma religião não cristã, como o judaísmo. E eu vou depois citar uma história de um irmão ligado ao judaísmo, que recebeu uma mensagem do filho através da psicografia de Chico Xavier. Ou seja, esse irmão judeu venceu aquela ideia de seita, ou de rótulo, ou de religião, ou de divisão, e buscou um irmão cristão que pudesse devolver-lhe a paz, a serenidade, em razão da partida do seu filho para o plano espiritual. Não é o rótulo, meus irmãos, não é ser espírita, evangélico ou qualquer outra denominação religiosa, não é ser ateu ou cristão. Nós temos ateus boníssimos, ateus que amam, e quando ama, faz a vontade do Pai sem saber. O importante é amar. Aquele que ama, talvez esteja, talvez não, ele está muito à nossa frente, por amar, independente do rótulo. Vamos pensar nisso. Enquanto tantos irmãos se dividem por questões políticas, religiosas, de raça, por quê? Se o Pai é o mesmo, se nós somos todos irmãos, se nós formamos uma grande família e precisamos viver como família, compreendendo para que viemos, por que estamos aqui e para onde retornaremos. A história à qual eu me referi, eu vou divulgá-la mais no final dos nossos comentários. Inicialmente, vou falar sobre uma lenda, para depois abordarmos a questão deste pai judeu que recebeu a mensagem do filho através do Chico. Conta-nos uma lenda que um senhor
estava sendo injustamente condenado ou apontado como criminoso. Ele seria julgado. E ele pensou: vou procurar meus 3 amigos para que possam ajudar-me, defender-me. Um deles era um advogado, né, doutor? Teria que ser. Procurou o primeiro amigo e este lhe disse: nada posso fazer a não ser emprestar-lhe uma roupa nova para que você possa apresentar-se decentemente trajado diante do juiz. E assim o fez. Emprestou-lhe a roupa nova. Procurou pelo segundo amigo e este lhe respondeu: irei contigo até a porta do tribunal, mas não poderei entrar com você. É só para lhe dar um apoio moral. Procurou o advogado e este respondeu: irei contigo, falarei por você e defendê-lo-ei, pois tenho convicção de que você não cometeu esse crime. Assim o fez e defendeu o amigo. Qual é o paralelo que nós podemos estabelecer desta lenda com a morte, com a partida, com o desencarne, com a entrega de um ente querido ao plano espiritual, ou nós mesmos, que um dia deixaremos esta casa? O corpo físico nada mais é que uma habitação. O primeiro amigo representa o dinheiro, aquele que permitirá a compra do esquife, do terno, da roupa nova, das flores para o velório. O segundo amigo é a família e os amigos, que levarão o corpo até o túmulo. O terceiro amigo é o bem que se fez, é a semeadura do amor, aquele que planta o amor, aquele que vive o amor, aquele que faz o bem sem olhar a quem, terá no plano espiritual como advogado a sementeira que realizou no campo do amor ao próximo. Portanto, o que dermos, o que oferecermos, o que auxiliarmos, estaremos fazendo a nós mesmos. Por isso Francisco de Assis dizia: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Vamos pensar nisso. Na verdade, nós vivemos e nos tornamos escravos daquilo que temos. Isso somos todos nós, alguns em graus variados, mas nós somos ainda escravos daquilo que julgamos possuir, que julgamos ter, porque somos meros usufrutuários. Temporariamente esses bens nos pertencem, vamos deixá-los um dia. A casa, o carro, o próprio corpo físico retornará ao pó, mas continuaremos tendo um corpo espiritual, corpo este do qual o apóstolo Paulo já nos falava, corpo espiritual. E nós vamos
reencontrar os nossos entes queridos, tais quais eles eram aqui na terra. Porque esse corpo espiritual tem as características, aliás, é o corpo físico que tem as características do corpo espiritual. Então eu vou rever a minha irmã, o meu pai, como eles eram. Eu vou reencontrá-los na pátria espiritual com as características que eles tinham aqui na terra. Deus permite isso para que nós possamos matar a saudade. Olha que bênção, olha que maravilha. Os nossos entes queridos não estão mortos, eles continuam. Nós não morreremos, nós continuaremos. A história deste senhor de São Paulo é o doutor Davi Muscat. Davi Muscat era médico, casado com Dona Sônia, e tiveram 6 filhos: Raquel, Rosana, Renato, Ricardo, Roberto e Moisés Arão. O único que não seguiu o R, né? Roberto era o filho primogênito, e com 19 anos Roberto desencarnou. Havia passado no vestibular de medicina, seguiria a profissão do pai, e olhem em que situação esse jovem deixou o corpo físico. Ao fazer uso, ele tinha um problema, né, de respiração. Ao fazer uso de um tópico nasal, ele teve um choque anafilático e o seu desencarne foi imediato. Choque anafilático. Um jovem saudável, filho de médico e com tenra idade, deixou o veículo físico, deixou a matéria. Família judia, né? Os pais eram judeus, seguiam o judaísmo, mas a dor foi tão grande, foi tão intensa, que ao serem procurados, porque eram amigos de Nair Belo, a atriz, né, Nair Belo, que também havia perdido um filho em acidente e recebera o conforto através da mensagem de Chico Xavier, psicografada por Chico. Ao serem procurados por esta amiga, pela Nair, foram até Uberaba em busca de consolo, em busca de uma carta daquele jovem que era o tesouro maior daquela família, era o primogênito, era aquele que daria continuidade aos estudos, abraçando a profissão do pai. Os outros, não sei o que fizeram depois, né? Que formação tiveram. E ao chegarem a Uberaba, já receberam, da primeira vez, alguns meses após a partida do filho, já receberam o consolo. Não chegou ainda a carta, não chegou. Dona Sônia e o senhor Davi continuaram visitando o Chico, e vieram inúmeras cartas, inúmeras mensagens, em que o filho pede aos pais que tenham forças, que trabalhem em benefício do próximo, e que ele estava muito bem.
E da família, dos irmãos, havia Rosana, que dizia assim, que ela não acreditava muito, mas como fazia muito bem à sua mãe, ao pai e aos próprios irmãos, ela estava feliz. E Dona Sônia, quando voltava a Uberaba, dizia ao Chico: olha, Chico, Rosana é a única filha que não acredita, então ela sofre mais, porque os outros, embora sejam bem jovenzinhos, admitem que é realmente o irmão quem está lhes enviando esta carta. E o Chico respondeu a Dona Sônia: Roberto está me dizendo para falar à irmã que com o tempo ela terá uma prova. Ele vai lhe dar uma prova, mas não apressem, respeitem os pontos de vista dela, que no momento oportuno ela tomará ciência de que a vida prossegue e que é o próprio irmão quem envia essas mensagens. Alguns meses se passaram e em uma das cartas ele assinou Rob, mas ele sempre fora chamado em casa pelo nome completo, Roberto. A família estranhou e em todas as mensagens ele assinava Roberto Muscati, e nesta ele colocou apenas Rob. A família não entendeu, e numa determinada tarde, porque havia um acordo entre a família, que tudo que encontrassem na casa de Roberto que fosse entregue à mãe. Qualquer objeto, qualquer escrito, um caderno, um livro em que houvesse alguma anotação de Roberto, que entregassem a Dona Sônia, à mãe. E numa tarde, quando ela, a mãe, estava em seu quarto, é procurada por Rosana. Estava pálida, lívida. Encontraram um caderno do irmão e, folheando-o, acharam um desenho feito por ele, assinado Rob. Rob, como ele nunca fora chamado, era sempre Roberto, mas naquele desenho que ele fizera quando encarnado, ele havia assinado Rob. E ela própria, a irmã que não acreditava, foi quem encontrou esta mensagem. E a partir daí não teve dúvidas, além da assinatura, que era do próprio irmão, né, nas mensagens. Mas ainda assim, até então, ela tinha no seu coração essa dúvida. Observemos que os planos divinos agem na nossa vida de uma forma inesperada. Nós vamos encontrar respostas desde que as busquemos com fé, com amor. Mas essas respostas muitas vezes estão em nosso íntimo e é preciso desejar, buscar, querer.
quando não se acredita, quando não se questiona, quando não se busca, nós continuamos vivenciando a dúvida, a incerteza, o medo. Então é preciso buscar, confiar, como Newton disse, estudar. Eu li também a mensagem do Gabriel e o depoimento do pai do Gabriel, que é um empresário de São José do Rio Preto. E ele diz o seguinte, que na mensagem, nas primeiras mensagens em que o Gabriel relata tudo o que acontecera, ele relata detalhes do que ocorrera no hospital e que só a família sabia. Só a família sabia. Então, são questões que realmente não há como duvidar. Nós precisamos confiar, nós precisamos buscar e estudar. É através do estudo da doutrina, dos ensinamentos evangélicos, que nós vamos nos libertando das amarras, de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos escraviza. Como eu disse lá no início, palavras de Francisco de Assis, se nos dissessem, neste momento, se alguém tem um conhecimento superior, chegasse até nós e nos dissesse, olha, você tem mais 2 horas de vida, ou amanhã será o dia do seu desencarne, como nós reagiríamos? Continuaríamos como Francisco de Assis, plantando uma árvore, lendo um livro, escrevendo uma página, conversando com o filho, ou entraríamos em desespero? Eis a questão. E nós não sabemos em que momento haverá a convocação, porque não é convite, é convocação. E todos nós, a má notícia que eu tenho é que todos nós seremos um dia convocados. A boa é que ninguém morrerá, a vida prossegue. Essa é a boa notícia. Mas a convocação virá. E é preciso que estejamos com as malas prontas. E não são roupas nem calçados que nós levaremos. É o bem que se fizer. É o amor que se oferecer. É a mão que se estende ao próximo que estará cheia. Toda vez que nós estendermos mãos amigas, doando, e não digo doar bens materiais, não, pode ser aquela cesta de alimento a quem tem fome, aquela roupa a quem tem frio, a quem necessita, mas muitas vezes é doar os ouvidos a quem precisa desabafar, é ouvir o irmão de caminhada, é ouvir muito mais do que falar. O que o psicólogo faz, não é, Dalgisa? O psicólogo, muito mais ele ouve do que fala, não é? Por isso que a gente tem duas orelhas ouvindo uma boca só. 2, exatamente. Nós temos
2 orelhas, né? 2 ouvidos e uma boca. Ouvir muito mais que falar. Porque aquele irmão necessita desabafar, exteriorizar as cobras e lagartos que estão em seu mundo íntimo, colocar tudo para fora. Então, dar-lhe ouvido, permitir que o outro fale, para que dessa forma ele consiga se libertar. E o profissional da saúde, né, vai dando apenas algumas pinceladas, ajudando o outro a pensar, a reavaliar, a descobrir caminhos. Então nós podemos estender mãos amigas das mais variadas formas, das mais variadas. Mas depende de querer. É preciso boa vontade para socorrer ao irmão que necessita. Uma senhora tinha 3 filhas e um garoto, Arthurzinho. Arthur, 3 anos de idade, um câncer no fígado. Um garoto inteligentíssimo, muito inteligente. Numa certa manhã, ele acordou extremamente pálido, de uma forma rápida, assustadora. Procuraram o médico, que suspeitou de uma hepatite, foi internado, e o diagnóstico depois de alguns exames: câncer no fígado, poucos dias de vida. A mãe não saiu da cabeceira do filho. Ele permaneceu hospitalizado até o seu desencarne. E ela não saiu do seu lado. Ela que nunca tivera nenhuma premonição, nenhuma intuição, ela que nunca escrevera nenhum poema, sentiu-se inspirada de um momento para o outro, pediu ao marido que trouxesse folha e papel, folha e caneta, papel e caneta, folha e papel, e ela colocou naquele papel a inspiração que tivera. E ali ela escreveu: lá no céu tem uma estrela que se chama Belém. Dentro dela mora o anjo que te deu para mim, meu bem. Há anjos tão lindos que não podes imaginar. Azul, verde, amarelo, branco, rosa e lilás. Vá, meu filho, meu anjinho, vá com eles lá morar. Mas eu sei que algum dia eu hei de te encontrar. Escreveu esse poema e disse ao garoto: filhinho, você vai morar com o papai do céu, mas você promete que manda uma cartinha para a mamãe, e eu só vou acreditar que é sua se você colocar uma destas palavrinhas: estrela, estrelinha ou Belém, assim como ela escrevera no seu poema. O garoto desencarnou, ela não saiu do seu lado e continuou falando. E quando ele já não mais conseguia responder, ele fazia com o polegar que enviaria a carta. Ela não comentou com o marido, nem com a irmã Norma, que por sinal era médium. Norma era médium, mas ela não comentou. O garoto desencarnou
E alguns meses depois, o próprio Arthur envia uma carta. Eu sei que isso pode soar estranho, mas como ele não era analfabeto, só que nesses meses depois do desencarne, ele rapidamente recuperou a sua memória espiritual, alargou-se os horizontes e ele veio não mais como uma criança, já um rapaz, e enviou através da tia uma mensagem na qual ele falava: a vida prossegue, embora esteja sendo difícil viver sem a estrela que me deu a vida. Ou seja, a mãe é a fase da adaptação no plano espiritual. Eram poucos meses ainda. Ainda assim ela não comentou com a irmã e pensou: eu quero ouvir do próprio Chico. Norma recebe mais uma mensagem e pensa: eu só vou entregá-la a Terezinha, a mãe de Arthur, a minha irmã, quando eu tiver certeza de que é uma mensagem do menino, do sobrinho. Porque o médium às vezes tem essas dúvidas, né? Principalmente quando está iniciando. E ela guardou a carta em um livro na estante e não comentou com ninguém. Foram a Uberaba, as duas, mãe e tia, as duas irmãs. Lá chegando, Norma e Terezinha são atendidas pelo médium. E ele diz a Norma: você está recebendo tesouros dos céus. Entregue à sua irmã a carta que você colocou no livro na sua estante. Ela é tão verdadeira quanto a primeira, sem dizerem nada. Então, meus irmãos, a veracidade quanto à imortalidade da alma é inquestionável. Não há dúvidas. Nós prosseguiremos. Não há morte. Mas é preciso muita fé, muita força, porque sabemos que a separação física dói. Claro que dói. Dói muito. Nós sabemos disso. Nós já experienciamos essa prova. Já atravessamos essa dor, entregando entes queridos ao plano espiritual. Irmã, pai, primos, tios, avós. Creio que todos nós já experienciamos tudo isso. Mas esta convicção, esta certeza de que a vida continua é que nos dá forças para prosseguirmos. Há cerca de 35 anos, 34 anos, desencarnou um amigo muito, muito querido. Ele fora meu aluno no ensino médio e, em razão de uma leucemia, ele desencarnou. E era como um irmão. A nossa diferença de idade era muito pouca. Eu comecei a dar aula com 20 anos. E certo dia, logo após o seu desencarne, eu sempre fui muito amigo da dona Irene, do seu Benoni, todos aqui conheceram, né? Os de Colônia, uma pessoa que eu amava, pessoa maravilhosa, né? A dona Irene. E num
determinado dia, eu estava lá, e a dona Irene, ela trabalhava nos cursilhos, né, nos encontros de casais, e ela fazia palestras nesses encontros. Então muitas vezes ela dizia assim: Joraci, corrige isso aqui para mim, vê se tem algum erro, né? Ela era uma pessoa muito simples, mas e era justamente essa simplicidade que a fazia diferente, que a fazia um ser humano maravilhoso. E então nesse dia eu comentei: dona Irene, eu ainda estou muito triste, né, com o desencarne desse amigo do José Antônio. E ela disse: vamos abrir minutos de sabedoria, vamos buscar a mensagem. Página 200. Abrimos como se fosse ao acaso, e a primeira frase: a morte não existe. Há ali naquele livrinho cerca de 2 mensagens apenas, acho que 2, que falam sobre a perda de entes queridos. Olha a resposta que eu nunca mais me esqueci. Abrimos ali como se fosse ao acaso: a morte não existe. Primeira frase do texto. Por quê? Era exatamente aquilo que eu, no caso, precisava ler e ouvir. Deus nos dá as respostas. O plano espiritual nos responde de acordo com as nossas necessidades. A gente tem as respostas. Nós não estamos sós. Cada qual tem o seu anjo da guarda. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda. E ele nos intui, ele nos influencia, ele tenta nos encaminhar para o bem. Somos nós próprios que nos desviamos, que muitas vezes nos embrenhamos pelos caminhos mais difíceis, que vão nos trazer algum sofrimento. Mas Deus nos oferece meios para que a gente vença as dificuldades da vida. É preciso confiar, é preciso acreditar. Deus é maravilhoso, Ele não nos abandona. Nós não estamos órfãos. Não estamos órfãos. Nos momentos de maiores provações, busquemos Deus. Confiemos em Deus, acreditemos em Deus. Um detalhe: na noite de hoje, como Chico sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. Telefone, o chamado é de lá para cá. Então, as mensagens que o médium capta, que o médium recebe, não são as mensagens que o médium quer. É aquilo que o plano espiritual determina. Se você, meu irmão, minha irmã, a noite de hoje, não receber do seu ente querido, pai, irmão, filho, esposo, alegre-se com a mensagem do irmão, porque ali está a prova de que a vida continua. E um dia ela virá, um momento oportuno. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza de que o telefone toca de lá para cá. Não é o médium em si que determina qual o espírito que dará a sua comunicação. De lá para cá. Quando a minha irmã desencarnou, 40 anos,
leucemia também. Foi no dia 27 de janeiro de 1979. Éramos apenas os dois, a maioria sabe disso, né? Éramos nós dois apenas, eu com 21 e ela com 16. Foi 1 mês e meio apenas de enfermidade, né, Rosa? Minha prima, muito querida, que está aqui, né? 1 mês e meio e ela foi chamada ao plano espiritual. Quando foi em maio, no Dia das Mães, ao deitar, a minha mãe fez uma prece e disse assim, e perguntou ao plano espiritual: até hoje eu não sonhei com minha filha, está doendo demais, eu gostaria tanto de ter um sonho, de saber como ela está. E a minha mãe relata que ela não estava dormindo, que foi uma visão muito clara e que foi na sua mente. Ela viu através da mente, porque ela estava com os olhos fechados. E é realmente dessa forma. Minha mãe não é médium, nunca tivera nenhum contato, mas a minha irmã chegou, ela viu pela mente e entregou-lhe um ramalhete, entregou-lhe flores. E ela abriu os olhos e não viu nada. Foi muito rápido. Foi aquela imagem na tela mental de uma forma muito breve. Nós não comentamos isso com ninguém, mas numa sessão mediúnica aqui, ela deu uma comunicação através da médium e disse assim: fale à mamãe que eu estou muito bem e eu estou em um jardim florido e trago um ramalhete a ela. Não falou da visão, mas falou da... E ninguém sabia, a não ser eu e minha mãe e meu pai, né, a ela. Então nós temos muitas provas, meus irmãos, da continuidade da vida, dessa certeza da imortalidade da alma. Mas é preciso olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Como nós encontramos no próprio Evangelho. Preciso acreditar, buscar, confiar, e o socorro chega. Eu confesso a vocês que até hoje de manhã eu estava assim, pensando o que eu falaria nesta noite. Eu ainda não havia decidido, estava pesquisando sobre que tema eu abordaria, mas eu imaginei, com certeza muitos irmãos estarão vindo pela primeira vez, muitos irmãos que entregaram entes queridos recentemente. Então eu preferi abordar o tema da imortalidade, da continuidade da vida, dessa certeza que norteia a nossa caminhada, para que, mesmo não recebendo uma mensagem, nós tenhamos a certeza em nosso coração de que a vida continua. Nosso irmão Milton continua, né, a psicografia. Assim que eu finalizar, eu quero que permaneça o mesmo silêncio, porque nós ajudamos com as vibrações. Nós auxiliamos o médium e os espíritos com os nossos pensamentos. Isso é fundamental para que esse intercâmbio ocorra de uma forma cristalina. E quando alguém
emite um pensamento contrário, muitas vezes dificulta esse intercâmbio, porque tudo se dá em nível de mente. É a mente. Pensamento tem um poder muito grande, muito grande. Através do pensamento nós construímos e nós derrubamos. Através do pensamento nós idealizamos o que é maravilhoso e também promovemos enfermidade, distúrbios. Aquele que vibra positivamente, ele tem muito mais saúde. Aquele que vive a alegria em seu dia a dia, isso não quer dizer que não terá problema. Claro, todos nós temos. Mas que procura viver da melhor forma possível, ele promove saúde e bem-estar. Aquele que vive de uma forma negativa, pessimista, com revolta, com ódio, com mágoa, ele gera enfermidade. Aliás, hoje, muitos profissionais da saúde já recomendam o perdão das ofensas como terapêutica para a cura de determinadas mazelas. O ódio acumulado, o rancor vivenciado durante meses, anos consecutivos, vai promovendo desordens orgânicas e psíquicas. Nós lesamos o próprio corpo através dos sentimentos e pensamentos, ou promovendo saúde. Depende de cada um. Então vamos repensar tudo isso, reavaliar a nossa própria caminhada, vamos procurar viver da melhor forma possível, fazendo bem,